Amém, graças a Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Diga graças a Deus. Precioso Deus e amado Pai, aqui te damos graças por essa oportunidade que tu nos concede. Estamos aqui, nos voltar outra vez em uma palavra de oração para suplicar e pedir para que tu fale com cada um de nós nesse instante, em que estaremos aqui abrindo nosso entendimento, nossos corações para a tua palavra. Que tu venha abrir essa escritura que nós lemos e que tu venha revelar a tua palavra para nós e que realmente isto venha frutificar nos nossos corações de forma que isto nos aperfeiçoe e nos aproxime mais e mais de ti, sendo reflexo de ti, da tua palavra, como uma testemunha viva que tu requer que a igreja de Cristo seja nessa terra. Aqui estamos, Senhor, com esse desejo, e confiantes de que tu nos socorre, de que tu nos ouve, e que tu responde nossas súplicas. Nós te pedimos isso e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Conhece Sublime Graça? Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Meus queridos, esta mensagem que foi entregue aqui para a igreja de Esmirna, no capítulo 2 do Apocalipse, ela tem a ver com o que ocorreria com esta igreja depois que a era de Éfeso terminasse. Então, como nós vimos aqui, algo ia acontecer, uma sinagoga de Satanás iria aqui se manifestar. Pode colocar mais baixinho. E isso seria depois, como eu disse, que a era de Éfeso terminasse. Segundo o que o irmão Bruno escreveu no seu livro das Eras, a era de Éfeso terminou no ano 170. E nós já ministramos isso já há mais de um ano, explicando que conforme uma pesquisa que você for ver, os estudos dos primeiros pais apostólicos e dos discípulos desses pais até o ano 170 estava pura. A mensagem apostólica estava pura. Então eu creio que foi por isso que o Londana dividiu ou determinou a era de Éfeso até esse ano 170, porque justamente depois, qualquer outro escrito que você vê de alguns padres, você já vai ver que estes começam a distorcer, então trazer um ensino diferente do que aqueles pais haviam trazido. É a partir deste ano em diante que começa a era de Esmirna, e é a partir da era de Esmirna que começa a surgir algumas doutrinas estranhas, doutrinas novas, que na verdade norteariam todo o resto da cristandade até os dias de hoje. Foi a partir desta era de Esmirna, que começou a surgir as doutrinas como da unicidade, da trindade e do arianismo. Essas doutrinas não existiam até o ano 170. Eu estou aqui recapitulando apenas para vocês que talvez não nos acompanharam. Então, quem nos acompanha sabe que nós tratamos muito exaustivamente disso, tanto aqui como também depois lá no Peru, quando estive, tratei do mesmo assunto lá com os nossos irmãos. Então, foi a partir da era de Esmirna que você vê aí essas doutrinas surgirem. A primeira delas que apareceu foi a doutrina da unicidade, ou do unicismo, mais especificamente, que foi criada por um homem chamado Noeto.
Noeto foi o primeiro a ensinar que Jesus era a própria pessoa de Deus. Até então, os primeiros pais chamavam Jesus de Deus, mas a forma como a Bíblia falava e revelava. Como você vê lá em João, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra ali era o Filho de Deus. A palavra, o Logos, o verbo ali que você vê em João 1, é o Filho. No princípio era o Filho, ou seja, o Filho foi gerado, e o Filho estava com Deus, e o Filho era Deus. E os pais, com a maior naturalidade, chamavam então o Filho de Deus, mas não como sendo a própria pessoa de Deus. Porque eles entenderam que João, quando escreveu isso, estava tratando do Filho como sendo alguém que Deus gerou para que pudesse resplandecer a sua imagem perfeitamente, para que assim Deus se tornasse revelado para nós, para a sua igreja. Então Jesus, ele é Deus nesses termos, não como sendo a própria pessoa de Deus, mas porque através do seu Filho Deus estaria em unidade. Simplesmente isto. Eles falavam e chamavam Jesus de Deus nesses termos, mas nunca como sendo a própria pessoa de Deus. Mas Noeto foi o primeiro homem que, por ter dito que Jesus então era Deus, começou a ensinar algo que nunca foi ensinado, como por exemplo de que quando a Virgem Maria concebeu e deu à luz o Filho Jesus, aquele Jesus era o próprio Deus nascendo. Você não vai encontrar isso em nenhuma literatura patrística, como eu disse na era de Éfeso. Ninguém jamais disse que foi Deus que nasceu. Esse Noeto também passou a ensinar que foi o próprio Deus, obviamente, que morreu lá na cruz, porque Jesus é o próprio Deus. E isso também nunca foi ensinado pelos primeiros pais. Os unicistas da mensagem podem se espernear, podem bufar, podem ficar bravos, mas a evidência histórica é mais forte. Eles podem ser desonestos e ignorar tudo isso, mas nós não podemos. Nós expomos exatamente o que está lá. Eles nunca ensinaram essas coisas. Noeto foi o primeiro. A doutrina noetista ou unicista, como é conhecido e defendido hoje por muitas congregações. Não só denominacionais, mas também pela mensagem. Porque eles alegam que William Branham teria ensinado isso. Logo depois de Noeto surgiu uma corrente para combater a sua doutrina, que foi a corrente dos trinitários. A doutrina da trindade, criada por um homem chamado Tertuliano. Como conversamos rapidamente hoje de manhã ou de tarde, Tertuliano vivia lá em Cartago, se não me engano, na região ali do Egito, e ele estava em volta a todas as divindades daquela região, e ele viu que cada religião tinha uma espécie de trindade. Havia uma trindade na religião egípcia, na mitologia do Egito havia uma trindade na religião de Zoroastro, da Índia. Então ele fez uma espécie de ecletismo e fez uma adaptação e disse, por que não criar também uma trindade no Evangelho? Então ele foi à caça disso. Ele encontrou ali o Pai e disse, temos aqui uma pessoa, temos o Filho, seria uma segunda pessoa, e não tinha mais outro para fazer como terceiro. Então ele fez do Espírito Santo, que a Bíblia mostra que é o próprio Pai, que é o próprio Deus. Ele fez como se fosse uma outra pessoa diferente de Deus e do Pai. Então ele criou três pessoas, que nós entendemos perfeitamente que é como se fosse um triteísmo, ou um politeísmo, de três deuses. Porque uma banda sem papas na língua dizia, é isso que a doutrina da Trindade ensina para você, três deuses. Porque são três pessoas distintas, coeternas de Deus. Isso tampouco foi ensinado em momento algum pelos primeiros pais. Isso nunca foi ensinado. Não é uma doutrina apostólica, não é uma doutrina cristã, meus amados. Ela foi criada para combater o unicismo, entende? De Noeto. Logo em seguida surgiu também a doutrina ariana, que reconhecia que Deus tinha o Filho. Mas diferente dos trinitários e unicistas, os arianos ensinavam que este Filho era uma criação de Deus. O Filho era um ser criado. Isso também nunca havia sido ensinado pelos primeiros pais. Porque eles entenderam que lá em João 1, quando João disse, no princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus. Ali não estava tratando de criação. Porque a Escritura diz, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo estava refletindo o ser e a substância de Deus, que não é criado. Então, tampouco o Filho é uma criação. Eles entendiam isso, os primeiros pais entendiam, mas então veio a área, talvez para combater o unicismo, para combater a Trindade, então veio também com essa outra doutrina. Quem criou essa doutrina a princípio foi um homem chamado Luciano, de Antioquia.
Só que depois, mais tarde, o próprio Luciano de Antioquia renunciou a essa doutrina, que fazia de Jesus uma espécie de pequeno Deus, um Deus menor. A primeira criação perfeita de Deus. Umbanda disse que isso não é um ensino bíblico. Está lá no livro das Eras. Então, Umbanda rechaçou a doutrina católica da Trindade, a doutrina unicista, a doutrina dualista, ariana, dê o nome que você quiser. Tem outros nomes, né? Porque as Testemunhas de Jeová também defendem isso, a doutrina russelita. Ele combateu tudo isso. Umbanda disse que nenhuma dessas doutrinas refletia exatamente aí o ensino apostólico. Então nós entendemos que o Umbanda foi enviado por Deus até nós para nos trazer realmente a doutrina dos apóstolos. Ele nos trouxe através do seu ministério o verdadeiro entendimento e a compreensão que realmente nos conduziria de volta àquela mesma fé dos nossos pais. É o que está lá em Malaquias 4. Eu creio que todos aqui conhecem essa escritura. Então esse foi o ministério do Umbanda. E ele disse aqui, no seu livro das Eras, quando ele comenta essa parte da escritura que nós lemos, ele faz um breve comentário sobre aquela sinagoga de Satanás, porque isso surgiu ali na era de Esmirna. E essa sinagoga de Satanás está ali refletindo todas essas doutrinas que começaram a surgir nesse período. Então, todas essas doutrinas aí, catolicismo, trindade, unicidade, arianismo, tudo isso faz parte dessa sinagoga de Satanás. Porque não são inspiradas por Deus, não vem de Deus, não vem dos primeiros pais. Então, um cristão que se diz cristão e se identifica com uma dessas três doutrinas, não está entendendo o que está fazendo. Porque como elas não fazem parte do ensino apostólico original, como que você quer se identificar e se intitular cristão defendendo uma doutrina que os primeiros cristãos não ensinaram? A própria doutrina da Trindade, que surgiu no século III, 200 anos depois da fé cristã, ainda precisou de mais um século para ser aperfeiçoada. Porque ela tinha vários defeitos, vários problemas. Tertuliano, por exemplo, quando criou a doutrina, ele dizia, por exemplo, que o filho tinha sido gerado, e alguns católicos depois discordaram de Tertuliano, disseram não. Aí eles criaram um outro dogma, aderiram, falando da filiação eterna, ou seja, Jesus é o Filho eterno. Aí ficou igualzinho a doutrina unicista. Porque a doutrina unicista e trinitária são idênticas, são irmãs siamesas, são irmãs gêmeas. Eles mudam apenas de termos. O que os trinitários e católicos chamam de pessoas, os unicistas chamam apenas de ofícios. 3 pessoas, 3 ofícios. É a mesma coisa. É apenas um jogo de semântica. Porque, como eu digo, no frigir dos ovos é exatamente o mesmo ensino. O católico, o trinitário, também vai dizer para você que foi Deus que nasceu, porque Jesus é a segunda pessoa de Deus. Também vão dizer que foi Deus que morreu. É a mesma coisa que o unicista ensina. Então, tudo isto que foi ensinado ali em Esmirna é parte desta sinagoga de Satanás. E o que é a sinagoga de Satanás? Vamos lá, eu quero ver como é que meu irmão explicou. Eles não eram da verdadeira igreja, mas da falsa igreja. Porque Deus disse que eles eram a sinagoga de Satanás. Agora, a palavra para sinagoga não é a mesma palavra que usamos para igreja. Você sabe o que significa a palavra igreja? Alguém sabe? Pode dizer para mim? Não precisa ter medo. Não? A palavra igreja quer dizer tirados para fora. Vamos lá, repita comigo. A palavra igreja. Repita comigo. A palavra igreja significa tirados para fora. Se você pertence à igreja, isso aconteceu com você. Deus te tirou para fora. Você estava no sistema, você estava numa igreja que se dizia ser cristã, mas que defendia uma dessas 3 doutrinas. Se você pertence à igreja, ele te tirou para fora, te chamou para fora dessas coisas. Amém? Eu fui no passado trinitário, pertenci a uma igreja pentecostal. Depois me tornei por 3 anos unicista, quando vim para a mensagem, porque me convenceram que era isso que o Levan ensinava. Mas Deus me tirou dessa sinagoga de Satanás. E agora eu posso dizer que eu pertenço à igreja, porque eu fui chamado para fora. E a palavra diz, retirai-vos dela, povo meu. Não é isso? Então é isso. Mas a palavra sinagoga, o que significa? Ele disse, sinagoga significa assembleia ou ajuntamento de pessoas. Isso pode ser bom ou mal, mas nesse caso é mal. Pois estes são aqueles cujo ajuntamento não é de Deus, mas de si mesmos. Então, por que eu digo que eles não são cristãos? Porque eles não defendiam uma fé cristã, genuína, como os primeiros pais. Então eles estão se ajuntando para adorar a Deus e o Deus da Bíblia? Não!
eles estavam se ajuntando para si mesmos, como disse o irmão Brana, para defender uma doutrina que eles mesmos fabricaram, criaram. Então, quando você sai para fora, quando você vem para a igreja de Cristo, você vem para cultuar a Cristo, para adorar a Cristo, confessando a doutrina de Cristo. Não mais a doutrina de Tertuliano, não mais a doutrina de Noeto, não mais a doutrina de Ário, de Luciano, nenhum deles. Agora você pode se identificar como um cristão. Né? Você é cristão? Sim, sou cristão. Tá, que doutrina você defende? Você é trinitário? Você é unicista? Dualista? O que você é? Você simplesmente diz, eu sou apostólico. Só isso. Eu defendo a fé dos primeiros pais. Vai até poder soar um pouco estranho para eles, mas é isso, você não tem que inventar nada aqui. Nossa identificação não é com uma placa de igreja, não é com um grupo de uma mensagem, de tabernáculo, não. Nossa identificação é somente com Cristo. Agora, a partir do momento que você inventar uma identificação, pronto, você já pertence a uma sinagoga, não mais a uma igreja. A sinagoga são aquelas pessoas que se reúnem, como se Bana, para si mesmos. Então, a igreja é exatamente o inverso da sinagoga. Você está conseguindo entender isso? Amém? Então, esse interessante contraste aqui que o Bana fez, sobre a diferença entre igreja e sinagoga, então nos permite conceber, então, o modo de atuação dessas duas vinhas aqui que já existiam nessa era. E o Bana disse que as duas vinhas seguem juntas ao longo de todas as eras até os dias de hoje. Né? Então veja, qualquer um que defendesse a uma dessas doutrinas heréticas aqui desse período, seja trinitário, unicista, ou dualista, ou ariana, estaria fazendo parte então desse ajuntamento de Satanás. Você está conseguindo entender o quão grave é isso, meus queridos? Mas aqueles que pertencessem à igreja seriam os chamados para fora desse ajuntamento do diabo. Porque a palavra diz que a sinagoga é dele. É do diabo, não é de Deus. Certo. Então, eu quero ler algo aqui que o Brana falou. Lá na sua mensagem, O Sinal, que ele pregou em 64. Ele vai dizer assim para nós. Israel saindo do Egito, como eu disse, é como a noiva saindo da igreja. Se você pertenceu a uma igreja denominacional e você saiu do sistema de homens, agora você saiu de uma igreja e passa a pertencer à noiva. Amém? Então você saiu da igreja, agora você é da noiva. Quando Moisés começou seu ministério, todos Israel se reuniu em Gósen para a oração e adoração. Exatamente, vindo de todas as partes do Egito. É assim que a noiva fará. Ela sairá de toda unidade, dualidade e trindade. A noiva tem que sair de todas essas correntes aqui da sinagoga. Você sai disso. E todos os outros tipos. Ela sairá. Tem que sair, se você é noiva, se você é eleito. Então, da mesma maneira, meus irmãos, a trindade ela só pode produzir o quê? Trinitários. A doutrina unicista somente pode produzir o quê? Unicistas. A doutrina ariana somente pode produzir o quê? Arianos. Então, somente a doutrina apostólica pode produzir e gerar cristãos. Entende por que nós pregamos essa mensagem? Porque nós cremos que através dela o Senhor trouxe isto para nós, para nos tirar da sinagoga e fazer de nós realmente cristãos, e não mais nos identificarmos com uma coisa que não pertence à fé original. Amém? É isso que o nosso irmão Nonato tenta fazer aqui com você a cada culto que ele ministra. Trazer você o entendimento da palavra para que você se desperte, saia, né? Porque você pode dizer, eu já saí, não pertenço. Calma. Porque uma coisa é você sair do sistema. A outra coisa é o sistema sair de você. Você lembra que quando Moisés saiu do Egito, Deus só usou Moisés dali quantos anos? Você lembra quanto tempo levou? Alguém sabe dizer quanto tempo foi? 40 anos. Por que Deus precisou de 40 anos, irmão Nonato, para usar Moisés? Porque foi necessário 40 anos para o Egito sair dentro dele. Foi necessário 40 anos para que Moisés se desprendesse de toda a instrução errada, de todo o treinamento militar egípcio errado que ele aprendeu. Porque lembra que ele sabia que tinha um chamado e já tentou pôr em prática, matando um soldado egípcio? Deu certo, o homem teve que fugir correndo. Deu errado, se colocou no caminho de Deus, para que você seja usado por Deus, para que você seja um filho de Deus atuante, para que você seja um cristão. Você tem que sair do caminho com os teus pensamentos, com os teus dogmas, com os teus credos, com as tuas tradições, e render-se a Deus e a sua palavra.
E somente assim, então, ele pode te usar. E somente assim ele pode fazer de você um filho na filha de Deus. Eu digo isso por experiência. Enquanto eu estive na denominação, Deus não me abençoou. Deus não me abençoou. Mas somente quando me posicionei pela doutrina e pela palavra, então eu vi os sinais de Deus me cercando. Sabe, quando Deus está com você, meu irmão, você precisa correr. Deus vem atrás de você. Eu lembro o tempo que eu estava na denominação, fazia aquelas campanhas com envelope, pega aqui um envelope, faça uma oferta, faça um sacrifício. E eu queria muito, não tinha trabalho, não tinha emprego. Eu fiquei anos e anos, todo o tempo que eu fiquei na denominação. Eu acho que talvez você não vai concordar ou aceitar o que eu vou dizer. Foram 10 anos. Você acredita que durante 10 anos em que eu estive na denominação pentecostal eu não conseguia um serviço? Você acredita nisso, meus irmãos? Eu fazia aqueles votos e assim, pegava o envelope e tudo e nada acontecia. No dia que me posicionei, irmão Nonato, pela mensagem, eu tinha até cargos na igreja, eu renunciei, assinei uma cartinha lá de renúncia. Em menos de 2 meses, eu estava trabalhando com carteira assinada. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, mas Deus fez disso para mim como um sinal para me mostrar que, por eu ter me posicionado pela sua palavra, Deus se posicionou por mim. É o que uma banda disse, quando você se posiciona pela verdade, Deus está obrigado a vindicar esta verdade para você. Então, você quer ter certeza que tudo isso que cremos é verdade ou não? Põe em prática. Posicione-se e veja os sinais de Deus. Mas é necessário todo aquele tempo que eu te disse, de instrução, de exortação e, sobretudo, desta hora que Deus tem que fazer para tirar alguma coisa, talvez, que ele está aí, que vê lá do sistema. Porque enquanto tiver alguma coisa aí do homem, Deus não pode operar. Às vezes, até uma enfermidade, você sabe, meu mano falava isso. Às vezes ele disse, eu tenho até receio de orar por uma enfermidade, porque se ela foi causada por alguma coisa que a pessoa fez, um pecado, não vai adiantar orar, porque a causa continua ali. A causa tem que sair, senão a enfermidade não vai embora. Por isso que às vezes uma banda recebeu um discernimento. Olha, você sofre disso, mas você fez isso e isso. Você está disposto a se arrepender, pedir perdão? Peça perdão. Então ora para você essa enfermidade, esse demônio vai perder a autoridade que você deu a ele por causa da coisa errada que você fez, ou da coisa certa que você deixou de fazer. Há uma causa, você tem que remover isto. Aí? Você está entendendo, igreja? Então é isso, meus irmãos. Nós estamos aqui seriamente desejosos de viver a vida e a palavra de Cristo, mas para isso ele requer de você uma posição e uma decisão. Por você posicionar-se por essa doutrina, você vai ser zombado, você vai criticar, você vai ser criticado, mas pouco importa. Se Cristo é com você, quem pode ser contra você? Me diga. Maior daquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Então vamos voltar aqui para nossas notas. Então eu quero ler aqui outra mensagem urbana. Lá no livro das Esdras, ele diz aqui, na página 100. Quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá em qualquer coisa. Se você não entende a palavra, se você não tem um pingo de referência do que a palavra e a mensagem ensina, você vai crer em qualquer coisa. Você vai dar nem para o ministro porque você não conhece a palavra. Sim, você vai ter que confiar no que ele está dizendo. Esse é o problema alarmante que se passa nas denominações e também nos tabernáculos. As pessoas não fazem ideia do que os ministros estão pregando, não é verdade. Como eu disse para você aqui na minha introdução, se muitos ministros aqui de Maranhão fizessem corretamente o seu trabalho, eu não precisaria estar aqui pregando essa palavra. Não precisaria. Mas eu estou aqui porque eles são incompetentes, não estão fazendo o serviço direito, não estão pregando a mensagem direito. E alguns estão nos estudando, irmão Nonato, e alguns estão aprendendo algumas coisas e agora já estão se corrigindo. Mas não admite abertamente para a sua igreja, para os que lhe dão assistência. Há ministros aqui nessa mesma região aqui, e também ali no Nordeste, que até algum tempo atrás estavam dizendo aí, quando o filho nasceu era Deus que nasceu. E nós sempre dissemos, Umbanda disse que aquele menino de 12 anos, o pai não habitava nele. O pai só passou a habitar no filho quando ele o batizou no Rio Jordão. E eles criticaram, nós dizemos o que a Umbanda disse, você acredita nisso? E agora, a notícia que eu estou recebendo é que ministros antigos aí, dinossauros da mensagem, que pregavam, não, foi Deus que nasceu. A mensagem de Noé, do pai deles. Agora estão dizendo, não, irmãos, não, se vocês pensarem uma coisa dessa, não, Deus só entrou no seu filho lá no Jordão, antes o filho
Não era Deus, só se tornou Deus ali. Oh, que bom que agora você está admitindo isso. Mas lembra que quando você era contra, você dizia que quem pregava isso era dualista? E agora que você está pregando e crendo nisso, agora não é mais dualismo? Oh, que falta de honestidade, né, meus irmãos? Será que eles pensam que o povo da mensagem é ignorante? Nós não somos ignorantes, nós estamos atentos. Os filhos de Deus ficam zelosos pela palavra. Então isso aqui, quando a igreja se afastar da palavra, ela acreditar qualquer coisa, isso é para a igreja. Mas se você é noiva que saiu da igreja, chamada para fora, você não crerá em qualquer coisa. E você não aceitará essa dissimulação deles agora para cima de você. Como se eles sempre estivessem pregando que agora estão começando a pregar. Eles combatiam isso, agora estão mudando de time, como se diz. Que coisa feia, que coisa feia. Isso é uma verdadeira sinagoga. Amém. Então, eu vou ler aqui a mensagem, eu acabei mencionando antecipadamente, mas está aqui, eu faço questão de ler. Isso está na mensagem Paradoxo, na pergunta 64. E este garotinho, uma criança de 12 anos de idade, sem sabedoria de modo algum. Ora, mas apenas um garotinho de 12 anos de idade. O pai não habitava nele naquele tempo. Quem é o pai? Quem é o pai aqui? Deus. Diga, Deus. Que é o Espírito Santo. Diga, o pai é o Espírito Santo. Então o que o Romano aqui está dizendo? O Pai, Deus, Elohim, o Espírito Santo, não habitava nesse garotinho naquele tempo. Quando foi que Deus começou a habitar nele? O Pai não habitava nele naquele tempo porque ele veio no dia que ele o batizou e ele viu o Espírito de Deus descendo e entrou nele. João Batista viu Deus descendo e se encarnando no seu Filho Jesus Cristo. Ali ele se tornou Emmanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Agora é Deus encarnado. Agora Deus em plenitude. Antes não. Então eles tentam fugir disso aqui. Alguns dizem, não, ele tinha ali uma medida do Espírito, e agora no batismo entrou o resto da medida que faltou. Não! João disse que Deus habitou no seu Filho sem medida depois que João o batizou. Não disse isso antes. Não é isso? Veja a ordem da Escritura lá. Então veja assim que uma banda ensinava. E uma banda ele disse que Jesus não era Deus. Ele disse que não era Deus. Se referindo ao Filho unigênito que Deus gerou, mas que Deus então habitava neste Filho. E isso fazia dele então o próprio Deus Jeová ali em manifestação. Mensagem, perguntas e respostas número 3. Lembre-se, nós não somos a palavra, mas somos a palavra. Eu tenho lido isso nas viagens que eu tenho feito até aqui. E eu agora estou lendo para você. Aqui na Bana diz, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. O que é isso, afinal? Decide-se, irmão Bana, nós somos a palavra ou não somos a palavra? O que o irmão Bana está dizendo aqui? Ele está dizendo, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra se a palavra estiver em nós. Você está entendendo? Então, se a palavra está em você, se Deus está em você, você se torna uma parte dele, uma manifestação dele. Veja como é importante você crer e aceitar e confessar a doutrina correta, porque a doutrina é Deus, a palavra é Deus. E se você tem Deus aí nos teus lábios, na tua mente, no teu coração, Deus está atuando através de você, Deus está agindo através de você, você se torna a própria palavra, embora você não seja a palavra. Você está entendendo agora o que o mamãe está dizendo? Então vamos lá. Nós não somos a palavra, nós somos a palavra. A palavra está em nós, nós cremos nela. Amém. Aí ele diz, agora, você entendeu? Eu creio que muitos não entenderam o que ele estava dizendo ali. Agora, presta atenção no que ele vai dizer. Jesus não era Deus, mas ele era Deus. Como? Da mesma forma como você não é a palavra, mas é a palavra. Jesus não é Deus, mas ele era Deus porque Deus estava nele. É a mesma coisa. Você está entendendo? Deus estava em plenitude no seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. E como Deus estava ali no seu Filho, então havia uma perfeita unidade entre o Pai e o Filho, de forma que você não via dois. Era só uma só fé que estava sendo exposta, era uma só doutrina que estava sendo pregada, era somente a obra do Pai sendo ali executada através do Filho, porque o Filho se rendeu, a diz que o Filho rendeu-se a si mesmo. E o que você entende quando o profeta disse isso, quer dizer que o Filho morreu para si próprio. Ele saiu do caminho de Deus para que Deus pudesse usá-lo. E Deus pode usar você se você se render e sair do caminho dele. Amém?
Agora, não esqueça que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como é que você faz para chegar até Deus? Pelo Filho. Ele é o único caminho. Mas as doutrinas unicis, por exemplo, matam o Filho. Não existe Filho, não há espaço para Filho nessa doutrina. Então, como é que você pode chegar ao Pai se ele diz que ele é o único caminho para você chegar ao Pai? Se você tira o Filho, você não tem Pai nenhum. Você está entendendo? Eles querem criar um atalho. Não há como você chegar ao Pai se você anula o Filho. E se você faz do Pai o próprio Filho, então a grande verdade é que você está pregando uma doutrina dualista. É isso mesmo, queridos. Por mais paradoxal que seja, os unicistas são os verdadeiros dualistas, porque eles estão fazendo do Filho algo que ele não é. Existe o Deus único e verdadeiro. Mas se você faz do Filho que ele gerou este próprio único, então você está criando aí dois deuses. Você está criando duas divindades aí. É isso que a doutrina unicista faz. Amém. Na outra mensagem que ele pregou Ao Nascer do Sol, que eu quero ler aqui, ele comenta que, da mesma forma como Deus habitou nesse filho, houve uma ocasião que Deus também deixou este filho, que foi lá no jardim do Getsemane. Ele vai dizer aqui, o Espírito o deixou no jardim do Getsemane. Ele teve que morrer, um homem. Lembre-se, amigos, ele não precisava fazer isso, isso era Deus. Deus ungiu aquela carne que era a carne humana. Então aqui o irmão aqui está dizendo, ali no Getsemane, Deus deixou seu filho sozinho para morrer na cruz. É por isso que você vai ver em alguns sermões o irmão dizendo, Deus matou seu filho na cruz do Calvário. Mas se você vai interpretar que o filho é o próprio Deus, então como é que Deus vai matar a si mesmo? Faz sentido? Não. Realmente é uma Babilônia, a teologia unicista que é pregada aos tabernáculos. Então veja, Jesus, lá no seu corpo de carne, ele somente agia como Deus enquanto a unção estava ali sobre ele. Mas quando o Filho morreu, não foi como Deus, ele morreu como Filho de Deus. Ou seja, com a sua carne ali ungida, mas ele morreu como homem. Agora, Jesus, o Filho, o homem, como a Bíblia disse, não era a deidade. Mas a deidade estava naquele homem, estava naquele corpo. Então, por outro lado, embora ele estivesse ali sem unção, porque a unção deixou, seu Deus o deixou ali no Getsemane, você sabia que o Filho continuava ali sendo uma imagem de Deus? Porque ele é o Filho unigênito de Deus. Unigênito quer dizer gerado de uma forma única, especial, única, exclusiva. E por que era única e exclusiva? Porque ele, diferente de nós que também somos filhos, o Filho foi gerado da própria substância de Deus. E isso permitia que ele realmente expressasse a substância, ou seja, as características, os atributos de Deus. Então, embora Deus só entrou no seu filho lá no Jordão, durante aqueles 30 anos que o filho esteve ali andando, ele era uma representação e uma manifestação de Deus, porque ele sempre foi o que ele é, a imagem expressa de Deus. Deus ainda em pessoa não estava encarnado naquele corpo, até o Jordão, mas os atributos de Deus estavam reduzidos naquele corpo de alguma maneira, porque ele tinha o mesmo DNA de Deus, as mesmas características de Deus. E mesmo depois, quando Deus o deixou, você pode dizer que Deus estava sendo ali representado no madeiro, você pode dizer que Deus estava sendo pregado, mas não a própria pessoa, porque Deus o deixou. Eu espero que você esteja entendendo isso. Na mensagem Mostra-nos o Pai de 53, o Mamano vai dizer assim, Deus está em seu universo, Deus está em sua palavra, e Deus está em seu Filho. Agora vamos ver se Deus, quando ele esteve aqui na terra, você diz que era o seu Filho? Sim, Senhor. Quando ele esteve aqui na terra, ele disse que ele era Deus, ele parecia Deus. Ele agia como Deus, ele curava como Deus, ele morreu como Deus. Por quê? Se Deus tinha deixado ele, seu corpo, como é que ia morrer como Deus? Eu espero que você tenha entendido. Ele era uma representação de Deus. Ele era a imagem de Deus ali. Ele ainda era o reflexo visível do Deus invisível. Mas Deus já não estava mais naquele corpo. Então ele morreu como Deus. E ele ressuscitou como Deus. Ele era Deus. Deus, o Filho. Quando Deus, o Pai, desceu e habitou em seu Filho, Cristo Jesus. E eles, em unidade, eram um. Isso é o que eles eram. Isso era Deus falando. Veja como a Bíblia disse, eles, em unidade, eram um. Eles quem? Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Veja, para haver uma unidade tem que haver dois. Não pode haver unidade só com um.
Então, aqueles que ensinam, como te nombrando aqui, o Pai e o Filho são um, como o seu dedo é um, como é que pode haver unidade aqui? Não, tem que haver dois para que eles possam estar juntos em concordância. Essa unidade que se trata é isto. É dessa unicidade da divindade que uma Umbanda cria, que nada tem a ver com a doutrina unicista. Então, na mensagem do Umbanda, Perguntas e Respostas número 9, ele vai dizer assim: eu não sou unicista. Eu não creio que Jesus poderia ser o seu próprio Pai. Em outras palavras, o que o Umbanda aqui está dizendo é: eu não creio que Jesus, o Filho, poderia gerar a si próprio. Porque é exatamente isso que o unicismo ensina. Se Jesus é o próprio Deus, então quem gerou o Filho? Ninguém gerou o Filho, ele gerou a si mesmo. E o Umbanda era contra essa mensagem, esse tipo de doutrina. Então veja, Jesus, ele era uma pessoa real, ele tinha sentimentos, ele tinha emoções, ele tinha uma inteligência própria, mas não apenas aí habitando em um corpo de carne, mas também com uma alma e com um espírito. No corpo de Jesus ali havia uma alma sua e havia um espírito seu. E quando Deus habitou no seu Filho, ele usou tudo isso que Jesus tinha à sua disposição. Mas o Umbanda ensinava assim. Jesus tinha um corpo, uma alma e um espírito. Uma vida escondida, 55. Deus habitou em uma casa de 3 cômodos. Quando Deus esteve aqui na terra, ele ocupou uma casa de 3 cômodos. A alma, o corpo e o espírito de Jesus Cristo. Agora entenda que esse espírito de Jesus Cristo não é o Espírito Santo. Jesus Cristo tinha o seu próprio espírito. E Deus, o Pai, o Espírito Santo, ocupou o corpo, a alma e o espírito de Jesus Cristo. Você está entendendo? É disso que o Umbanda aqui está falando. Então, 30 anos aí, no momento em que Jesus estava ali, né, Deus aguardou 30 anos, momento certo, para que ele pudesse então se encarnar naquele corpo e se apossar daquele corpo, daquela alma e do espírito de seu filho. Na mensagem Caminho para o Vida, o Umbanda vai falar mais sobre isso. Agora você somente pode viver em uma casa de 3 cômodos, sabia disso? Deus viveu em uma casa de 3 cômodos. Você vive em uma casa de 3 cômodos. Você habita em uma casa de 3 cômodos. Deus viveu em Cristo, alma, corpo e espírito. Amém. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele às vezes era testado pelos doutores da lei, e uma vez perguntaram para ele qual é o grande mandamento da lei. E ele teve que recitar a lei, porque ele estava obrigado. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus, não é isso? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse é o primeiro grande mandamento da lei. Shema Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando Jesus disse Senhor nosso, é porque ele estava dizendo que o Senhor que era de Israel também era o dele. Se ele é teu e ele também é meu, ele é o nosso. Então Jesus, ao recitar o Shema, ele não poderia mudar nada disso. O que ele estava dizendo é que o mesmo Deus de Israel também era o Deus dele. Jesus tem um Deus. E que é o mesmo Deus a quem nós servimos. Agora, isso é algo que escandaliza os ministros da mensagem, os próprios crentes, porque eles não estão assimilados, não estão treinados na sua mente para aceitar esse ensino da palavra. E lá em Deuteronômio capítulo 13, eu quero ler para você o que diz aqui, a partir do versículo 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der o sinal ou prodígio, e suceder o tal prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador dos sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus todo o vosso coração e toda a alma. Então, a razão desses homens estarem perguntando a Jesus qual era o primeiro mandamento, que era uma coisa que todos sabiam, é porque eles queriam saber se os sinais que ele estava promovendo ali, ou executando, era para promover o Deus Israel ou um outro Deus, ou se ele estava ali se apresentando como um outro Deus, ou como o próprio Deus Israel. Então, a razão de eles terem perguntado era para isso. E a lei exigia que os escribas, os doutores, fizessem esse tipo de pergunta. E pela lei, Jesus estava obrigado a responder essa pergunta. E foi por isso que ele recitou a lei. Ele disse, ó Israel, Shema Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Senhor. Então, ao recitar o Shema, o que Jesus estava fazendo? Ele estava mostrando para eles que ele não estava lhe apresentando um outro Deus, ou a si mesmo como Deus, mas ele estava apresentando o Deus de Israel como também o Deus deles. O Deus dele, melhor. Então, isso foi uma confissão bíblica. Então, isso provou que Jesus, ele disse, ensinou e fez do Deus de Israel o seu Deus. E isso é um cumprimento das Escrituras, porque as Escrituras falavam que quando o Messias, quando o Filho viesse, esse Messias teria um Deus. Você vê isso lá em Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que está sendo dito aqui? Quando Deus gerou seu filho, foi lá antes da criação, antes dos dias da eternidade. Ou seja, você não pode computar isso. Houve um princípio, houve um começo, mas você não tem como dimensionar isso na tua mente. Isso é uma coisa que está além do nosso entendimento. Você não pode compreender. É isso sendo dito. Mas depois diz mais. E apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. As Escrituras dizem que o Messias teria um Deus, e que ele iria exercer o seu ministério para exaltar e glorificar e fazer as obras do seu Deus. Então a Escritura mostra que Jesus, o Filho de Deus, teria um Deus. Amém? E nós também aprendemos que o nome de Deus é o mesmo nome que ele deu para o seu Filho. O nome do Filho é Jesus Cristo. Então o nome do Pai também é Jesus Cristo. E você vê isso lá na tradução do rei João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Se você ler a revista corrigida, você vai ler errado, traduzir errado ali. Eu tenho que te ler para você da forma correta. Então a tradução correta é essa que eu vou ler. Revista Atualizada. João 17, versículo 11. Pai Santo. Por que o Pai é santo? Porque o Espírito Santo é o Pai dele. Simples. Pai Santo, né? Espírito Santo. Tu és o meu Pai. Sim ou não? A Maria não concebeu Jesus com o auxílio do Pai, de Jesus, que é o Espírito Santo? Então está errado ele chamar o seu Pai de santo? Não. Então disse, Pai Santo, guardas o teu nome que me deste. Então qual foi o nome que o Pai Santo deu para o Filho? Jesus Cristo. E agora está dizendo, este é o teu nome que tu me deste. E lá na corrigida não está assim. Lá diz, guardei-os aqueles que tu me deste. Ou seja, como se estivesse dizendo que ele guardou os discípulos que Deus lhe deu. Não foi isso que ele disse. Ele disse, eu guardei isso, o teu nome que me deste. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Entende por que você tem que ser batizado neste nome? Não é isso? Não diz lá em Mateus 28, né? Para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Está aqui, Jesus já disse para você. O nome do seu Pai é o mesmo nome que o Pai deu para ele. Mas isso não faz do Pai e o Filho o mesmo ser, como querem os trinitários unicistas. Deus simplesmente deu seu próprio nome para o seu Filho, porque é através do Filho que o Pai se revela e se torna conhecido, para que ambos possam ser um. Visto? Então, essa escritura nos deixa muito bem claro, meus irmãos, que realmente Jesus ele tem o mesmo nome de seu Pai, porque ele foi adotado pelo Pai, e por ser adotado pelo Pai, ele recebeu do Pai cheques em branco para assinar ali embaixo o seu nome, ou o Pai já assinou, né, o seu nome, para o seu filho gastar os seus cheques como ele quiser. É os termos que Mamãe usava, ou seja, ele tinha autoridade para assumir a posição como filho, porque ele foi obediente ao Pai a tudo. E por causa disso, Deus o fez dele Senhor e Cristo. Amém? E você vai ver em muitas outras escrituras confirmando isso, ou seja, que esse filho tem um Deus e que é o seu Pai. Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tem um Deus e tem um Pai. Colossenses 1:2-3, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai é Deus de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não é Deus. Porque se você faz Jesus Deus, então você tem um Deus que tem um Deus. Entende?
A doutrina insiste, é a verdadeira doutrina dualista. Eles querem chamar você de dualista por dizer que Deus tem o Filho e que o Filho tem o Deus. Mas é a Bíblia que está dizendo. Se você faz o Filho o próprio Deus, então você é o dualista. Você está fazendo do Filho algo que ele não é. Apocalipse 1, versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu o reino dos sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nos tornamos sacerdotes de Jesus por meio do Pai dele e de seu Deus. Por que eles não aceitam isso aqui, irmão Donato? Por que eles chamam isso aqui de dualismo? Isso aqui não é dualismo. Isso aqui é a fé apostólica. Amém? Você dá amém para isto? Então veja, meus irmãos, Jesus disse claramente lá em João, capítulo 20, verso 17, eu acho que eu pulei aqui, né? Deve estar aqui em algum lugar. Porque você vê que Jesus, ele mencionou que ele, quando ele ressuscitou, ele se apresentou aos seus discípulos como alguém que iria se apresentar depois para o seu pai e que eles não deveriam tocá-lo até que ele primeiro se encontrasse com o seu pai. Lembra o que aconteceu quando Maria o encontrou? Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, não vamos estar lendo isso aqui. Raboni, que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Isso aqui é um Deus que tem outro Deus? Não. É um Filho unigênito que tem como Pai o Deus único e verdadeiro. Só existe uma pessoa na divindade. Não existe duas, não existe três. E essa pessoa é a divindade que é o Pai do Filho. E que não é Deus, não é divindade. Mas houve um tempo que a divindade se encarnou nele. Amém? Amém. Certo, certo. Então, continuando aqui. Você vai ver também uma Umbanda ensinando para nós que, como Jesus então disse que ele ia para o Pai, que era o seu Deus, né, e que não é outra pessoa, no seu próprio Espírito Santo, então ele não estava indo para duas pessoas, estava indo para o Pai, estava indo para o Espírito Santo, estava indo ao encontro do seu Deus, que é o Pai, que é o Espírito Santo. E o Umbanda então deixa muito bem claro, por meio dessas próprias Escrituras, que Jesus ele está admitindo aqui que ele tem um Deus. Ele fala isso em alguns sermões que eu quero ler aqui, e acredite, não sei porquê, não sei se é coincidência, todos esses sermões aqui que eu vou ler para você agora, do Umbanda, não foram traduzidos. Eu acho que não faz a menor questão de traduzir. E quando você lê isso aqui, talvez vão alegar que a tradução que eu fiz está errada, ou que o Umbanda se equivocou, mas não. Ele está apenas citando o que a Escritura diz. Eu não li para você aqui a Escritura mostrando para você que Jesus tem um Deus. Agora eu vou mostrar para você sermões onde o próprio Umbanda disse isso. Como lá no Sulido Incerto, que ele pregou em 62. Quando Elias, o antigo profeta, representou a Cristo, Eliseu, o jovem profeta, o seguiu através do Jordão. Quando ele voltou, ele tinha uma porção dobrada. Aí depois eu vou ter que pular algo. Ele vai dizer, e Jesus disse, estas coisas que eu faço, vós também fareis, até maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Amém. Aí o Umbanda vai dizer, onde está o Deus de Jesus Cristo? Cadê? Para que nós possamos fazer as mesmas obras que Deus fez no Cristo. Porque se Cristo disse que nós faríamos obras maiores, é porque o mesmo Deus que estava nele fazendo teria que estar em nós. É isso? Você entende? Então é por isso que o Umbanda pergunta, onde está esse Deus de Jesus Cristo para nós também fazermos essas obras maiores? Onde está o Deus que fez esta promessa da Bíblia? Precisamos de mais Eliseus, certamente. Precisamos de mais crentes nisso. Precisamos de mais crentes na verdade. Porque tem havido tantos credos e coisas distorcidas. É um sumido incerto para as pessoas. Mas eu estou tentando lhe dizer, volte para a Bíblia. Entende o que nós estamos tentando aqui fazer? Entende o que o Mamão Nonato tenta fazer aqui com cada culto em que você comparece? Ele está tentando te levar de volta para a Bíblia. Mensagem de uma Umbanda de Demonologia, essa não é daquela série que a Voz de Deus traduziu, essa é uma outra mensagem que não tem tradução ainda. Há um verdadeiro Espírito do Deus de Jesus Cristo. Agora, a Bíblia, Jesus disse que nos últimos dias seria tão próximo que enganaria os próprios eleitos. Outra mensagem, experiências, também não foi traduzido. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua infinita graça enviou o seu Santo Espírito até nós nesses últimos dias.
Amém. Outra mensagem aqui, Jeová Jireh também não tem traduzida. Agora, se Deus fosse apenas Deus para Moisés e ele partisse hoje, que bem isso nos faria, mas ele é o Deus de Moisés, ele era o Deus de Elias, ele era o Deus de Davi, ele era o Deus de Cristo. Cristo tem um Deus. Você acredita em William Branham? Ele era o Deus da igreja primitiva, ele é o Deus de hoje, com a mesma lei, para cumprir o seu nome redentor, e ele deve fazer a mesma coisa, ou ele não é Deus. O Rambam também nos ensinava, e isso está nas Escrituras, Jesus adorava a Deus. Eu não vou ler aqui para você, mas há uma mensagem que o Rambam diz que quando Deus ressuscitou seu filho e ascendeu aos céus, o Rambam cria toda uma situação, não é isso, irmão Nato? Jesus vai caminhando lá para se apresentar ao Pai, e o Rambam diz que Jesus, o poderoso conquistador, quando se aproxima do Pai, ele dobra os seus joelhos, ou seja, adora a Deus, e disse, Pai, guardei aqueles que tu me entregou, ou tenho agora chaves da morte, do inferno, né? Libertei do cativo aqueles que lá estavam. E aí Rambam cria uma situação de Deus se dirige ao filho, dizendo, bendito é tu, meu filho, agora senta-te aqui à minha mão direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E o Rambam disse, agora lá se assenta o poderoso conquistador. Quem? Deus? Não. Nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Jesus dobrou seus joelhos, irmão Rambam, para Deus. Jesus adorou a Deus. Foi uma coisa diferente que ele fez? Por favor, é o que ele fazia quando ele estava aqui. Na Escritura não diz que ele dobrava os joelhos para orar? Não era apenas para orar, era para adorar o seu Deus e Pai. Você consegue entender isso? Quando você dobra os joelhos para orar, você está adorando a Deus. Você sabia disso? Jesus adorava o seu Deus. João 4:24, Deus é Espírito, importa que os que adoram, o adorem em Espírito e verdade. E uma das maneiras de Jesus adorar o seu Deus era dobrando os seus joelhos. Lucas 20, verso 41, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pôs-se de joelhos, orava. De joelhos, adorando. Amém? E o Rambam disse que o filho adorou seu pai. Porque assim como na lei se exigia sacrifício para ser apresentados a Deus, Cristo ofereceu o melhor sacrifício que ele poderia fazer para apresentar, para adorar o seu Deus e Pai. E o melhor sacrifício que ele pôde apresentar era, na verdade, o único que o Pai requeria, que era o sacrifício de si mesmo. E o Rambam disse que quando Cristo entregou-se no madeiro pelo seu Pai, foi para adorá-lo. Ele disse isso, irmão Jorge, vamos lá. Sobre a tua palavra de 51, um detalhe, não foi traduzido esse sermão. Por isso que muitos não vão falar isso aqui que o profeta disse. Entende? Nosso ministério aqui escancara muita coisa que o Rambam fala, que o Rambam ensinou e que esses pastores não ensinam para você. E não faz a menor questão de ensinar. Mas aqui nós expomos tudo isso, irmão Nonato. Porque nós gostamos de mostrar todas as peças do quebra-cabeça. Ele só mostra algumas e o quebra-cabeça fica incompleto. Espero que você consiga entender o que eu estou querendo aqui dizer com isso. Então eu vou ler aqui, sobre a tua palavra. E aquele sangue sagrado e não adulterado, Maria não sabia nada sobre homem algum. Deus, Jeová, moveu-se sobre Maria e criou uma célula de sangue em seu ventre, que gerou o Filho de Deus. Você crê nisso? E então ele derramou esse sangue, o qual todo bebê é o sangue de seu pai, não de sua mãe, de seu pai. A célula sanguínea vem do sexo masculino. E tinha que ser nesse caso, porque Deus é o Pai de Jesus Cristo. Você crê nisso? E o seu sangue é o sangue sagrado, não adulterado. E ele ofereceu de volta a Deus. Para quê? Para adorá-lo. No lugar do nosso sangue pecaminoso, nascido em pecado pela nossa confissão. Então, meus queridos, quando Deus se tornou visível lá no princípio, foi como? Porque Deus é invisível, mas ele se tornou visível quando ele gerou o seu Filho, como você vê lá em João capítulo 1, versículo 1. Eu quero ler aqui rapidamente, porque lá diz, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, no verbo a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Então você tem que entender exatamente o que João aqui estava dizendo. Vamos analisar aqui rapidamente essas palavras. E entenda que o foco que João tinha aqui quando ele disse que no princípio a palavra estava com Deus, era Jesus Cristo. João estava chamando o Filho de Deus aqui de palavra, de verbo, de logos. Então aqui o que João está dizendo é que Deus estava gerando o seu Filho lá no princípio. No princípio era a palavra, no princípio era o Filho.
o Filho foi gerado. Né? No princípio era a palavra. E depois diz, e a palavra estava com Deus. A palavra com, lá no grego, é prós. E a palavra prós quer dizer perto de, perante a, diante de, face a face, cara a cara. Então o que João ali estava dizendo aqui, o Filho, quando foi gerado, estava o quê? Estava perto de Deus. Estava perante Deus. Estava diante de Deus. Estava face a face de Deus. É isso que quer dizer lá João 1:1 quando diz, e a palavra estava com Deus. E depois diz, e a palavra era Deus. O que João aqui está dizendo com isso? Está dizendo que este que estava com Deus está refletindo e tornando Deus visível. O Deus invisível agora está se tornando visível através daquele que estava com ele, diante dele, na frente dele. Então, veja, o Trinitário vai interpretar João 1:1 de uma maneira, o unicista vai interpretar João 1:1 de uma maneira, mas existe a maneira correta de você interpretar, que é exatamente como os apóstolos nos ensinaram. E você vai ver que lá em João 1:14 tem uma confirmação de que aquela palavra era o Filho, porque depois diz, e a palavra, ou seja, o Logos que saiu de Deus no princípio, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então aqui João está dizendo, aquela palavra, que depois se fez carne, era a glória do unigênito do Pai sendo ali refletida agora em um corpo de carne. Então ele está confirmando. Quem era aquela palavra lá que estava com Deus? O unigênito do Pai. Amém? Você está entendendo isso? Lá em João 18 diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então o Pai se torna visível, se torna revelado através do seu Filho. Na mensagem Batismo nas Águas, Mambana vai nos dizer o seguinte, eu quero ler aqui. O Pai que habita, mora e vive, este é o meu Filho amado, em quem me compraz habitar. Mateus 3, vê? Em quem tenho o prazer de habitar. Estou muito satisfeito em morar neste. Habita isso, ocupar, entrar na casa e viver. Nele estava corporalmente a plenitude da divindade, diz a Escritura. Isso mesmo. A imagem visível do Deus invisível. É isso que o Filho de Deus é. É a manifestação do Deus invisível. A Escritura diz que Deus jamais pode ser visto. Jamais pode ser visto. Só o Cristo pôde ver Deus e revelar para nós. Por que isto? Porque só Ele pôde. Porque Ele foi gerado da mesma substância de Deus. É isso que o torna o Filho unigênito. Você está entendendo? Lá em 1 Timóteo 6,16 é Paulo que vai dizer, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder e sempre eterno. Amém. Procure entender isso. Se Paulo alguma vez tivesse ensinado que Jesus fosse o próprio Deus, ele jamais poderia ter dito isso aqui. Porque aqui está dizendo que Deus jamais foi visto. Então Jesus não era Deus. Se Jesus fosse Deus, como que ele poderia dizer que Deus jamais poderia ser visto? Você está entendendo? Então Jesus não era Deus, ele está confirmando isso para você aqui. Lá em Colossenses 1:13 ele vai dizer mais, o qual nos tirou da potestade das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos, ou seja, no Filho, a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Então tudo isso é uma confirmação do que Jesus Cristo disse. Porque ele disse que você não tem como conhecer o Deus único e verdadeiro e invisível se não for por meio dele. É o que ele disse lá em João 12:45. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Você não tem como ver o Pai. Mas se você ver o Filho com quem ele está unido, então você vê o Pai. O Deus invisível se torna visível no seu Filho. João 14, verso 9. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu estou aqui, eu estou refletindo o Pai. Né? No princípio era o Filho estava com o Pai, e o Filho era o Pai. Você está entendendo isso? Lá em João 1 foi antes da criação. Lá em João 1, Deus estava sendo revelado na teofania, no corpo espiritual que o Filho que Deus havia dado ao seu Filho. E agora Deus se torna visível, agora num corpo de carne, em uma outra dimensão. Mamãe vai dizer lá, e mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Deus, o Pai, nunca foi visto e nunca será visto. Você sabia disso? Repita comigo. Deus, o Pai, nunca foi visto. Nunca será visto. Oh, mas Jesus não é Deus?
Se Jesus é Deus, como querem os unicistas, como é que agora Jesus vai dizer que o Pai nunca foi visto? O Pai, a pessoa do Pai, o Espírito Santo, nunca foi e nunca jamais será visto. Mas no seu Filho unigênito, ele se torna visível e conhecido. Então ele disse, Deus o Pai nunca foi visto, nunca será visto. E ele é todo o universo, e ali está ele. E agora aqui está o Filho, que é o Logos que saiu dele, feito à sua imagem. Um ser sobrenatural que saiu no princípio. Então aqui o Umbanda está confirmando para você. Este Filho que estava lá com o Pai no princípio não é um ofício, não é Deus em morfe, é um ser real sobrenatural. Por que eu chamo a atenção para isto? Porque a doutrina trinitária e a doutrina unicista ensinam que o Pai e o Filho são o mesmo ser. E aqui o Umbanda está dizendo para você que Deus era um ser e este ser gerou um outro ser. Isto não é doutrina católica, trinitária e unicista. Mas acredite, essa é a doutrina dos primeiros pais. Eles ensinaram dessa maneira. Eles ensinaram que Deus era uma pessoa e o seu filho era uma outra pessoa distinta dele. Você vai ver como a Umbanda vai dizer isso lá em Mostras do Pai novamente. E então aqui vem o Logos. Isso parecia um halo pendurado lá adiante. Ninguém jamais viu a Deus em tempo algum. Agora, olho no olho. E aqui está o Logos. Parece que é um ser sobrenatural. É um halo. Esse é o Filho de Deus. Não filiação eterna. Por que isso? Porque o Filho tem um princípio. Se você diz que o Filho é eterno, então você faz do Filho o próprio Deus ou o segundo Deus. O Filho, a filiação, não é eterna. Teve um princípio. Umbanda disse que fora essa única diferença, não há mais uma diferença entre o Pai e o Filho. Umbanda disse que a única diferença entre Deus e o seu Filho é que o Filho teve um princípio. Deus não teve nenhum princípio. Amém? Por isso que o Filho, na Bíblia, em João, é chamado de Logos. E Logos é um pensamento que é expressado. É um pensamento que foi pensado e depois refletido, exteriorizado, falado, verbalizado. E Deus não é um pensamento pensado. Se você diz que Deus é um pensamento, então alguém pensou Deus. E Deus não pensou Deus. Mas o seu Filho foi pensado. O Filho é o Logos, o pensamento expresso de Deus. Então, se ele é um Filho, ele teria que ter um princípio de tempo. Então, aqui, agora, então, uma Umbanda também chamava Deus de Logos. Uma Umbanda, às vezes, chamava Deus de Logos, mas não como sendo, como eu acabei de dizer para você, um pensamento expresso, porque é exatamente isso que a palavra Logos significa. Logos significa um pensamento que foi pensado e verbalizado e refletido. E nós sabemos que o que ele refletiu foi Deus mesmo. Por isso que João disse, o Logos, esse pensamento que foi pensado, era Deus. Ali, visível, exteriorizado. Mas Deus, para ele ser Logos, não pode ser da mesma forma como o Filho. Porque o Filho teve um princípio, mas Deus não teve um princípio. Amém? Deixa eu ler aqui para você, no livro das Eras, uma Umbanda vai falar disto. Em João 1, onde diz, no princípio era a palavra e a raiz de onde tomamos nossa tradução para a palavra é Logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem um duplo sentido de pensamento e linguagem. Ora, um pensamento expresso é uma palavra. Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. É isso que está lá em João 1, quando diz que Jesus, o Filho, é Deus. O Filho está expressando o conceito de Deus. Deus o gerou para fazer isto. Então, para que Deus também seja este próprio Logos, você tem que entender que Deus, então, ele é Logos no sentido de ser a mente que pensou este pensamento, este Logos, este Filho, que depois foi verbalizado, gerado. É nesses termos que Deus também pode ser chamado de Logos. Porque veja que os primeiros unicistas ensinavam que Deus era Logos. E porque eles entendiam que o Logos de João 1 era o próprio Deus. E Umbanda, quando chama Deus também de Logos, não faz da mesma forma como os próprios unicistas. Aliás, o primeiro unicista que chamou Deus de Logos na história foi um homem chamado Práxias. E Práxias foi um expoente do unicismo. E só bem depois fiquei sabendo que Práxias renunciou ao unicismo. Ou seja, ele admitiu que ele errou quando chamou Deus também de Logos. Porque aquele Logos de João, tem que chamar atenção para isso, não é Deus, é o Filho.
Deus somente pode ser Logos, não no sentido de ter sido gerado, porque ninguém gerou Deus. Deus é Logos apenas como sendo aquela mente que pensou Logos. E se o Filho é Logos e reflete Deus, então Deus também tem que ser Logos, mas com uma limitação. Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Amém? Na mensagem Mombrana, Hebreus capítulo 1, ele vai dizer assim: este grande fonte do Espírito que não teve princípio nem fim, este grande Espírito começou a formar na criação. E o Logos que saiu disto era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E era uma teofania, que significa um corpo, e o corpo era como de um homem. Então aqui o Mombrana aqui está dizendo: Deus se tornou visível através desse Logos que saiu dele, que era o seu Filho. Amém? Então veja, eu sempre tenho dito isso, sempre tenho ensinado isso. E isso é uma coisa que talvez vocês não consigam entender, mas isso tem criado uma grande dor de cabeça, uma grande confusão. Os trinitários se perdem com isto, os unicistas se confundem com isto, e até ministros da doutrina se confundem quando tentam explicar isto. Porque quando Mombrana diz que Deus é Logos também, eu estou dizendo e repetindo, não é da mesma maneira como o Filho é Logos. Então, sempre tentei explicar. Deus somente é Logos como sendo a mente que projetou e pensou o seu Filho e depois o gerou. Isso tudo lá antes da criação. Eu fiquei muito alegre no nonato quando, semanas atrás, antes de começar minhas viagens, estudando Irineu, eu vi que o mesmo argumento que eu uso para explicar isso era o mesmo argumento que Irineu usou lá no seu livro Irineu contra as heresias, que eu quero ler para você. Isso está lá no livro Irineu contra as heresias, livro 7, capítulo 27, parágrafo 5. Aqui ele vai dizer o seguinte: mas Deus, sendo toda a mente e todo Logos, tanto fala exatamente o que pensa, como pensa exatamente o que ele fala. Pois seu pensamento é o Logos. Quem é esse Logos? O Filho. O Filho foi um pensamento. Logos é pensamento expressado. Então ele está dizendo, seu pensamento é o Logos. E Logos é a mente. Por isso que Mombrana chamava Deus também de Logos. Porque Deus é o Logos no sentido de ser a mente que pensou este pensamento, que é Logos, o Filho. Eu espero que vocês não tenham se confundido. Mas é isso que Irineu está dizendo. Vou repetir. Seu pensamento é o Logos. E o Logos é a mente. E a mente que compreende todas as coisas é o próprio Pai. Então, o Pai é a mente que concebeu esse pensamento, que é o Logos. E é por isso que você também pode chamar Deus de Logos, no sentido de ser a mente que pensou o Filho, que pensou o Logos, que saiu de Deus. Você entendeu isso? Eu nunca tinha lido isso aqui, mas eu vejo como isso aqui, eu vejo isso aqui como uma confirmação, meu nonato, e uma vindicação do que nós estamos dizendo. Porque quando você está firmado na doutrina e você pega o que é doutrina, você vê coisas sendo confirmando ela e não contrariando o que você diz. Se você prega o que está na palavra, siga adiante. Deus vai confirmar a palavra se é dele. E o Mombrana disse no livro das Eras que Irineu, ele tinha completa compreensão da divindade. Então, se ele disse aqui que Deus também é Logos como sendo a mente que pensa o Logos, que é o Filho, então ele sabia o que estava dizendo. E quando eu dizia isso, a mesma coisa, antes de saber o que Irineu disse, então eu estava certo no que estava dizendo. Amém? Amém, graças a Deus. Irmãos, já estou quase concluindo, está bem? Eu creio que alguns estão cansados, mas é extremamente necessário nós traçarmos tudo isso aqui, porque isso aqui é para ajudar outros irmãos que têm a mesma dúvida, né? E que precisam dessas informações. Amém? Amém. Veja que o Mombrana também vai dizer mais lá na sua mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis. Agora, Deus, Ele mesmo deu à luz este filho, que era antes que houvesse até mesmo um átomo, ou ar para fazer um átomo. Veja, Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Por que o Mombrana aqui está lendo e comentando isso? Por que eu estou lendo isso para você? Porque isso é uma confirmação do que ele dizia. Eu não sou um unicista. O unicista jamais defenderá isto que ele disse aqui. O unicista não crê que Jesus teve uma pré-existência. E é o que ele está dizendo. Antes da criação de todas as coisas, Deus gerou este filho.
Então Jesus teve praticamente 2 nascimentos. Primeiro Deus o gerou e o colocou num corpo palavra, corpo celestial, corpo teofânico. E ele teve o seu segundo nascimento, que é quando Deus permitiu que um corpo fosse forjado no ventre de Maria para que sua filha habitasse 2 nascimentos. E você vê que os gnósticos, lá dos dias dos apóstolos e dos dias dos discípulos dos apóstolos, sempre tentaram explicar como que isso é possível. E eu estava lendo os estudos dos gnósticos, os quais Irineu combatia, como Basilides principalmente. Ele tentava explicar como que o filho foi gerado. E você não tem como explicar isso. Você não pode sequer imaginar. Você viu quando eu li para você Miqueias, né? Que o filho foi gerado desde antes dos dias eternos. E eu tentei explicar para você que nós não temos como entender como é que é isso. Mas os gnósticos sempre tentaram explicar. E toda vez que você tentar explicar, você vai errar. Irineu disse, não há como você explicar de que maneira que o filho foi gerado lá. Você simplesmente tem que crer nas escrituras. E não fazer o que os unicistas fazem, que simplesmente ignoram e dizem, não, o filho nunca foi gerado antes da criação. Uma coisa é você negar a Bíblia. Outra coisa, outro extremo, é você tentar imaginar como que foi. Irineu disse, não tente imaginar. Isso é outra coisa que eu encontrei e o que achei necessário aqui ler e comentar. Isso está no seu livro, capítulo 2, livro 2, capítulo 27, parágrafo 6. Irineu vai dizer o seguinte, mas além da razão inflada com a sua própria sabedoria, vocês presunçosamente afirmam que estão familiarizados com os mistérios indizíveis de Deus, enquanto até mesmo o Senhor, o próprio Filho de Deus, permitiu que só o Pai conhecesse o próprio dia e hora do juízo, quando ele claramente declara, mas aquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem o Filho, mas somente o Pai. Então isso prova que Jesus não era Deus. Se Jesus fosse Deus, ele saberia quando que viria o juízo. Não é isso? Ele disse, eu não sei, nem o Filho, nem os anjos sabem, a não ser Deus. Aí Irineu diz, se então o Filho não tinha vergonha de atribuir o conhecimento daquele dia ao Pai somente, mas declarou a verdade sobre o assunto, nem nos envergonhemos de reservar para Deus aquelas questões maiores que podem ocorrer a nós, pois ninguém é superior ao seu mestre. Se alguém, portanto, disser para nós, como então o filho foi produzido pelo Pai? Porque o unicista que não aceita isso vai questionar, se você crê realmente que Deus gerou o filho lá antes, que é o ser sobrenatural, que é distinto do Pai, como é que foi isso? Quando que aconteceu isso? Os gnósticos também questionavam isso. Olha a resposta que Irineu aqui deu. Né? Como então o filho foi produzido pelo Pai? Respondemos a ele que ninguém entende essa produção, ou geração, ou chamada, ou revelação, ou por qualquer nome que alguém possa descrever sua geração, que é de fato totalmente indescritível. Você não tem como explicar. E não tente explicar. E não tente encontrar uma escritura que explique. Não há escritura. Isso ainda é um mistério. Né? Lembra que a palavra diz? As coisas que são reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, e as coisas que estão encobertas pertencem a Deus. É aquele que está dizendo, isso aqui, qual a palavra que ele usou? É totalmente indescritível. Não tente explicar e imaginar como que Deus gerou esse filho lá. A Escritura simplesmente diz que antes dos dias eternos, Deus gerou este filho. Mas então, ele foi gerado. Ele teve uma pré-existência. Agora, só porque você não consegue entender como que Deus fez isso, não tente agora negar isto. Porém, não tente explicar. Nem Valentinos, ele vai citar aqui alguns gnósticos que tentaram explicar. Nem Valentinos, nem Marcion, nem Sartuninos, nem Basilides, anjos, arcanjos, principados, potestades, possuem este conhecimento, a não ser o Pai somente que gerou. E o Filho que foi gerado. Então, ele está dizendo, só quem sabe como que foi essa geração do Filho lá no princípio foi o Pai e o próprio Filho. O Filho sabe como que ele foi gerado pelo Pai. Mas ninguém sabe como e de que maneira isso foi. Ele vai dizer mais. A não ser o Pai somente que gerou e o Filho que foi gerado. Ou seja, o que Irineu aqui está dizendo? Quando alguém tenta explicar como que o Filho foi gerado, ele vai cair no quê? No gnosticismo. Nós temos um ministro dessa mensagem, por exemplo, que tenta explicar para você que aquela luz de Gênesis 1:3 era o Filho sendo gerado.
é uma tentativa gnóstica de tentar explicar como que esse filho foi gerado no princípio. Não tente explicar. E alguns gnósticos judeus tentavam explicar dessa forma. Visto que, portanto, sua geração é indescritível, aqueles que se esforçam para estabelecer gerações e as produções não podem estar em seu juízo perfeito. Qualquer um que tentar explicar para você de que forma Deus gerou seu filho no princípio, ele está dizendo, não está em seu juízo perfeito. Visto que se comprometem a descrever coisas indescritíveis. Veja, alguns tentam fazer de Irineu unicista, outros tentam fazer de Irineu trinitário, e Irineu não era nem trinitário, nem unicista. Então, por mais que você não consiga explicar, Deus gerou o seu filho no princípio. Mas não tente explicar isso. Mas se Irineu disse isso, ele está provando para você. Eu não sou unicista. O unicista nega isso. Amém? Então, já para nós concluirmos aqui, como eu disse, pelo fato de Deus estar encarnado no seu filho, então Rambam disse, era como se tivesse, na verdade, ali, Jesus como sendo uma pessoa que estivesse aí atuando como alguém que tivesse uma dupla personalidade. Era isso que Rambam dizia. Vou só citar um sermão onde ele diz isso. Senhores, queríamos ver a Jesus. Cristo parecia ser uma dupla personalidade. Ele falava algumas vezes, e eles coçavam a cabeça, e eles não compreendiam, e ele falava uma coisa uma vez, e parecia outra coisa outra hora. O que era isso? Era Jesus falando, e depois Cristo falando. Jesus era o homem, Cristo era o Deus que estava nele. Então aqui Rambam está dizendo, Jesus ali, ele atuava, ele parecia que era uma pessoa com dupla personalidade. O que é uma pessoa com dupla personalidade? É uma pessoa que sofre de transtorno dissociativo de identidade. É uma pessoa que uma hora pensa de uma forma, pensa que é uma pessoa e depois pensa que é outra. Ele assume duas identidades diferentes. Ele tem um transtorno. Então, o Rambam está dizendo, Jesus parecia uma pessoa com dupla personalidade. Porque uma hora ele falava uma coisa, daqui a pouco falava outra. É como se fosse uma pessoa doente ali, uma pessoa que tem transtorno. Mas o Rambam disse, parecia que era, mas não era. Por que isso? Uma pessoa que tem dupla personalidade é uma pessoa que se passa por duas. Então o Rambam disse, ele não era isso, parecia. Então o que era? Eram duas pessoas de fato ali. Não era uma pessoa se passando por duas, como que eram os unicistas. O Jesus unicista é um Jesus que sofre transtorno dissociativo de identidade. Esse é o Jesus unicista. Mas o Jesus que Rambam pregava era um Jesus que era um filho e que tinha um Deus encarnado dele. Ou seja, havia duas pessoas ali. Mensagem do Senhor Jesus ressuscitado, que não temos traduzido, e é uma pena, porque eu não sei porquê. Eles não podiam entendê-lo. Ele era um mistério até mesmo para os apóstolos. Ninguém conseguia entendê-lo, porque havia duas pessoas conversando o tempo todo. Entende agora? Não era uma pessoa parecendo ter uma dupla personalidade. Não. Eram duas pessoas de fato ali. Duas pessoas conversando o tempo todo. A pessoa Jesus Cristo estava ali falando e Deus estava falando nele também. Às vezes era o próprio Cristo, às vezes era o Pai que habitava nele. Vê? E eles não conseguiam entender algumas coisas que ele dizia, ele falava em enigmas para eles. Então, eram realmente duas pessoas conversando por meio daquele corpo. Não eram dois deuses conversando, mas era o único Deus verdadeiro conversando com seu filho e vice-versa. Amém? Tenho mais aqui algumas notas, mas eu acho que estou satisfeito, eu espero que isso possa ter te ajudado. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e eterno Pai, agradecemos por esse breve tempo que aqui tivemos para tratar dessas coisas que são aquilo que o profeta nos revelou, pelo seu ministério de ensino, e que tem sido muito relegado e desprezado, mas nós confiamos que Tu capacitou e revelou essas escrituras para ele, para nos trazer o exato entendimento do que os primeiros pais nos ensinaram. E o teu profeta disse que aquele que não conseguir compreender estas coisas sequer atingiu a primeira base. Teu profeta também disse, junto com o mestre, seu associado, irmão Oliveira, que o próprio batismo, em nome de Jesus, se torna vão quando não se compreende essas coisas.
Pois como alguém pode ser batizado em nome de alguém que sequer ele conhece? Mas aqui, Senhor, estamos nesse empenho e nesse desejo de não apenas falar, mas esclarecer os teus filhos para que eles venham realmente a ter um encontro real contigo através da palavra revelada. Somente através da doutrina revelada é que entendemos que podemos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então, Senhor, ajude os teus filhos que aqui estão, aqueles que vão ouvir este estudo, aqueles que vão meditar nas coisas que aqui ponderamos. Porque o que mostramos aqui, Senhor, são coisas que os teus próprios apóstolos e seus discípulos disseram que era o fundamento da igreja e que nenhum outro fundamento deveria ser posto no seu lugar. Então ajude-nos, Senhor, a fazer de cada um dos seus filhos, dos teus filhos aqui, cristãos, chamados para fora, não ajuntados numa sinagoga, mas chamados para formar a noiva de Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Passa a palavra para o irmão Donato. Irmãos, nós já ouvimos, né, o nosso irmão aqui trazendo a palavra a nós, e está sendo proveitoso para a gente, né, ouvir essas coisas, aprender essas coisas. E nós precisamos, irmãos, cada dia mais estar aprendendo, né, com a mensagem, com a palavra de Deus, porque é necessário nesse tempo que nós estamos vivendo, onde o engano é muito grande. Nós queremos também agradecer o nosso irmão, né, por estar aqui conosco, por atender esse convite nosso já há algum tempo. Foi feito o irmão Diógenes, e ele se prontificou e está aqui dando de si, né, dando de si para nós, né, irmãos? Em primeiro lugar para Deus e para nós aqui. Né? Isso é maravilhoso. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sua graça, e que Deus... Irmãos em Manaus nos acompanham, Manaus, Magé, Rio de Janeiro, Jandira, São Paulo, Ananindeua, São Paulo. 7 famílias nos acompanham pela rádio. Amém, glória a Deus. O irmão de hoje está falando aqui que 7 famílias estão acompanhando, né, o culto pela Rádio Doutrina da Mensagem. Que Deus abençoe esses irmãos lá, né, creio que eles estão sendo abençoados também. Amém? Glória a Deus. Então vamos agradecer o coração, todos que estão de pé, em nome de Jesus, e vamos encerrar o culto, né? Glória a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, Deus Santo, poderoso, Criador de todas as coisas. Nós rendemos a Ti graça, louvor, exaltamos e glorificamos o Teu santo e bendito nome. Pai, continuas a nos ajudar, nos guiar em toda a Tua verdade, pois precisamos, necessitamos, meu Senhor. Pai, assim abençoa cada um dos nossos amados irmãos que estão acompanhando o culto lá distante. Pai, que a Tua presença possa estar com eles sempre, meu Pai, guiando e conduzindo suas vidas. Pedimos a Ti, nesta hora, uma boa noite a nós, que leve cada um dos nossos irmãos em segurança aos seus lares, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos a Ti pela palavra, pela ministração que foi trazida a nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um dos nossos amados e preciosos irmãos. Amém? Deus nos abençoe. Graças a Deus.